Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos porque você nos amou primeiro. Recebe o nosso louvor nesse dia. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações. Receba a vida de Deus aí na sua casa, onde quer que você esteja. Receba a vida de Deus. Aleluia. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Receba a vida. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Recebemos, Senhor, da tua vida. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Nós te adoramos, Senhor. O teu reino é inabalável. O teu reino é eterno, Senhor. Aleluia.
está vivo dentro de mim. Oh, Ele está aqui. Quantos podem sentir a presença dEle? Oh, és mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Erga sua voz e cante a Ele. Abba, eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti, és o meu Abba, Pai. Abba, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Na cruz, Jesus, estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Seus pensamentos, Deus, teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. Oh, és a minha realidade. És a minha realidade. Oh, és a minha realidade. Declaramos Tu és Abba. Eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti, Ele é tudo para mim. Oh, Abba, eu pertenço a Ti, eu sou totalmente Teu, Jesus. Abba,
eu pertenço a ti. Há um batismo de amor sendo liberado sobre nós. Onde estão os filhos e filhas? Começa a liberar a sua adoração a Ele. Ele nos adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão. Vamos, os filhos e filhas. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Ele me adotou. Onde estão os filhos e filhas? Manifeste agora o seu amor por Ele. Sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Aleluia, Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos. Como é bom estarmos em Tua presença, como é bom cultuarmos ao Teu santo nome. Tantas maravilhas, tantas coisas o Senhor tem feito por nós. E a nós só nos resta, nesta hora, te adorarmos, engrandecermos o Teu nome. Que dos nossos lábios saia um louvor sincero, um louvor agradável, que suba até o trono da graça. Oh, Espírito Santo, se faça presente em nosso meio. Espírito Santo, vem nos envolver com a Tua graça, vem nos envolver, porque precisamos tanto de Ti, Espírito Santo. Precisamos tanto da Tua presença. Precisamos tanto que Tu nos ensine a cada dia como sermos melhores, como andarmos dentro da palavra de Deus, como caminharmos em graça e em conhecimento. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, és bem-vindo em nosso meio. E eu quero estender essa oração àqueles que estão nos assistindo. Espírito Santo, tenha liberdade de entrar em cada lar que está com o seu receptor ligado, em cada casa, em cada família, para continuar fazendo a boa obra. Alcance os corações que estão aflitos, aqueles que estão desesperados pela perda de um ente querido, aquele coração que está tão aflito que não sabe tomar uma decisão correta. Espírito Santo, vem estar ajudando, vem estar auxiliando. Nós clamamos a Ti, vem estar intervindo na vida desta pessoa que Te recebe de braços abertos, para que o milagre seja completo e o nome do Senhor Jesus seja glorificado por toda a terra, que o milagre esteja acontecendo em nome de Jesus. Receba o milagre do Senhor Jesus, receba essa paz que só o Senhor Jesus pode lhe dar. Receba e creia que o Senhor tem muito mais para dar à sua vida. Creia que o Senhor tem grandes coisas, grandes planos para a sua vida. Creia, receba, em nome de Jesus. Aleluia. Seja bem-vindo.
Seja bem-vindo a esse culto de celebração online. Seja muito bem-vindo a esse momento que nós prestamos uma adoração ao Senhor com os nossos lábios, com o nosso tempo, com o nosso corpo, com aquilo que nós temos, mas nós oferecemos ao Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a esse momento. Deus continue abençoando. Vamos agora à nossa agenda da paz. Oi, gente, tudo bem? Vim aqui falar para vocês da nossa agenda e já vou lembrando você de seguir a gente em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. No YouTube você precisa acionar o sininho para você sempre estar recebendo as notificações do que a gente vai estar postando. E no Instagram e Facebook a gente sempre vai estar lembrando das nossas programações. E sexta-feira agora temos a nossa Sexta Power, dia 30 às 20 horas. Não fica de fora da nossa Sexta Power. Domingo que vem teremos o nosso culto de Santa Ceia. E também vai ser o dia que iremos começar com o nosso segundo culto, o culto às 19 horas. Então, não fica de fora, você está super convidado. Vai ser tudo presencialmente aqui na igreja, Paz Church Florianópolis. Belezinha? E vou relembrar vocês das nossas programações durante a semana. Temos o nosso Tadel às 19h30 aqui na igreja presencial, um treinamento avançado para líderes. Todas as quartas-feiras temos nossos Life Groups. E se você não participa de um, te convido a estar participando de um e não ficar de fora. É um momento super top de comunhão com os irmãos. Não fica de fora de um Life Group. Se você não participa, ver com os líderes certinho qual você pode estar participando, belezinha? E também, como eu falei para vocês, todo domingo o nosso culto de celebração às 10 horas da manhã, presencialmente aqui na igreja, e a partir do dia 2 o nosso culto de celebração às 19 horas. E se você não pode vir presencialmente, temos o nosso culto online também às 10 horas da manhã. Então, Deus abençoe vocês e tenham um bom culto. Tchau! Aleluia! Coisas grandes estão acontecendo. A nossa agenda, você acabou de ouvi-la, de assisti-la. Se você puder estar presente conosco, será uma grande honra, será um grande prazer. Mas continue conosco, que nós ainda temos muita coisa para acontecer nesse culto de celebração da Paz Church Florianópolis. Vamos falar um pouco sobre a nossa forma de adorar ao Senhor também com as nossas finanças. Vamos falar sobre os dízimos e sobre as ofertas. Eu gostaria de ler com você um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 6, e no versículo 9, que diz bem assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? E eu quero falar sobre o poder da oferta ao Senhor. Eu quero que você entenda que o milagre, ele é muito maior do que o que você pode dar, do que a oferta que você pode dar. O milagre que o Senhor tem, ele excede o valor monetário que você está entregando na casa dele. Você pode notar nesse texto que nós lemos que o rapaz, ele tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que era isso para alimentar tanta gente? Era uma multidão que tinha ouvido o Senhor Jesus falar e uma multidão que estava faminta. E aí você pode pensar, poxa vida, mas era tão pouquinho que ele tinha para oferecer ao Senhor Jesus, para o Senhor Jesus fazer o milagre. Mas ele se desprendeu nesse momento e apresentou, está aqui, isso é o que eu tenho para oferecer ao Senhor. E aí você pode se perguntar, nesse momento, fazendo uma comparação. Poxa, a oferta que eu tenho para oferecer hoje parece que ela é tão pequena aos meus olhos. Será que faz alguma diferença eu ofertar com um valor tão pequeno para a obra do Senhor Jesus? Eu quero dizer para você que o que você entrega para o Senhor faz totalmente a diferença, faz muita diferença, porque o milagre não tem a ver com o valor que você entrega, mas o milagre tem a ver com a entrega que você faz à sua oferta.
O olhar natural, ele diz que os 5 pães e 2 peixes não vão ser o suficiente. Eles vão alimentar, no máximo, umas 10 pessoas. Mas você lendo a continuação desse texto, olha, foram 5.000 pessoas que foram alimentadas. Fora, né, homens e crianças, e o tanto que sobrou dos restos do alimento de peixe e de pão. Então eu quero que você entenda que quando você investe no reino de Deus, tenha em mente que a sua oferta fará a diferença e vai alcançar a vida de muitas pessoas. Eu quero te convidar nesse momento a estar ofertando na casa de Deus. Estar ofertando através desse sistema que está aparecendo aí na sua tela, através da conta bancária, que você pode fazer uma transferência, você pode também estar fazendo um Pix, da forma que for melhor para você. Mas não deixe de ofertar. Lembre-se que o milagre que o Senhor Jesus tem é muito maior do que a quantia financeira que você oferta. Você vai ver, eu sou testemunha disso. E você também pode ser testemunha disso, do milagre que é grande que o Senhor Deus faz na sua vida. Vamos estar orando em nome de Jesus e você vai ter um tempinho para estar contribuindo. Obrigada, querido Deus, pelo coração generoso com que o Espírito Santo tem nos ensinado para estarmos ofertando para a obra, para o reino do Senhor Jesus. Obrigada, querido Deus, porque a oferta ela é entregue de coração e é entregue com gratidão. E eu tenho certeza que o milagre superabunda na vida de quem está sendo tão fiel e está tendo tanta alegria em ofertar na sua casa para o reino do Senhor. Que a tua bênção se multiplique. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Eu tenho certeza que você não deixou desperdiçar essa oportunidade, não deixou passar essa oportunidade de estar contribuindo, porque é um privilégio contribuir na casa do Senhor. Eu quero te convidar também nessa continuação que nós vamos ter do nosso culto online, a estar prestando muita atenção na palavra que vai ser ministrada diretamente ao seu coração. Você não está aqui nos assistindo, participando desse culto por acaso. Não, não está. Tem uma palavra do Senhor Jesus para você, que vai de encontro à sua necessidade. Por isso, abra os seus ouvidos. Tome nota daquilo que está sendo ensinado e coloque em prática. E a bênção do Senhor vai estar sobre a sua vida, te alcançando para a honra e glória dele. Em nome de Jesus, amém. Aleluia! Que culto gostoso, que culto maravilhoso, que presença gostosa do Espírito Santo. Eu amo essa atmosfera, esse ambiente de culto. É tão gostoso estar envolvido, recebendo esta unção, quando cantamos, quando louvamos, quando aplaudimos, quando contribuímos, quando participamos de um culto como esse, há uma unção sendo liberada, há um poder de Deus descendo do céu sobre as nossas vidas. E eu quero chamar você para receber agora a palavra de Deus, como já foi anunciada. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, uma orientação. Nós vivemos num período chamado de tempos difíceis. Você sabe, você tem visto como os tempos têm sido difíceis e muitas pessoas estão tão focadas nos problemas, tão focadas nas circunstâncias, em que elas não estão parando
para observar o todo, para olhar o geral, para dar aquele passo para trás, como quem está pintando um quadro e ele olha o ângulo geral da sua pintura. E eu quero chamar você nesta hora para dar um passo para trás, para olhar a pintura da sua vida, para observar melhor, de forma global e geral, através do olhar do Criador para a sua vida, para que você possa ter orientação para viver aquilo que Deus tem para você. A nossa liderança estabeleceu para esse ano de 2021 um tema que estamos reproduzindo aquela palavra de Jesus de Marcos 16, 17, em que ele diz: estes sinais acompanharão os que crerem. Então, sobre esta palavra, nós estamos baseando o nosso entendimento, buscando entender o que Deus quer de nós. O que é que Deus tem para nós? Por que estes sinais nos acompanham? Por que temos essas ferramentas de poder? Qual o propósito disso? Deus colocou esses sinais com um propósito. E quando voltamos a alguns versículos, Jesus explica que o propósito é a realização do seu plano. Então é como se recebêssemos ferramentas para a execução do plano que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Eu queria fazer uma reflexão com você hoje neste poderoso culto. A reflexão que eu vou te chamar para fazer é a seguinte: qual o propósito das nossas vidas? Qual o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas? Qual o propósito? Existe um propósito? Ou eu nasci aqui baseado apenas numa produção em série, apenas num algo de forma assim muito natural? Eu só fui gerado porque os meus pais relacionaram, e através do relacionamento dos meus pais, de forma muito natural, como se produz objetos numa linha de fabricação, eu fui produzido e lançado aqui no planeta Terra. Tem pessoas que elas acham que é isso. Quantas pessoas elas acham que elas foram só geradas, foram só colocadas aqui no mundo para viverem o seu modo, o seu jeito, a sua maneira? Não, 1000 vezes não, não é isto. Você foi produzido, você foi feito por Deus, há um plano de Deus. Ele planejou você, Ele criou você, uma pessoa única entre as bilhões que existe no planeta Terra. Você é único, você é um ser único. Por isso que é importante entendermos e compreendermos qual o propósito das nossas vidas. Se não entendermos isto, claro, vamos passar pela vida e vamos ser tão frustrados e vamos ser tão fracassados nesse propósito para o qual existimos. Nós precisamos compreender isto, compreender. Um grande homem de Deus que já está na glória, Myles Munroe, ele deixou uma fala muito linda acerca disso. Ele disse o seguinte: se nós vivermos aqui toda a nossa vida sem conhecer o plano, o propósito para o qual nós existimos, nós estaremos enfrentando ou vivendo a maior tragédia, Ele dizia o seguinte: a maior tragédia de um ser humano não é perder uma perna, um braço, ou mesmo ter a sua vida ceifada no meio do trajeto. Não é essa a maior tragédia. A maior tragédia é ela não compreender a razão, o motivo pela qual ela nasceu, o propósito para o qual ela nasceu. Na carta aos Romanos, capítulo 8, dos versículos 28 ao 30, eu quero chamar você para nós estudarmos esse texto aqui de forma bem profunda. Vamos entender esse assunto. Vai aparecer na sua tela esse texto, você pode acompanhar comigo, mas claro, você pode também anotar para você depois pegar a sua Bíblia e estudar esse texto, compreender de forma muito clara e muito plena o que Deus tem para a sua vida. Vamos entender esse plano, esse propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. O Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Preste bem atenção nessa parte. Chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem. Então ele está dizendo o seguinte: quando você entende o propósito, quando você está vivendo esse propósito, você entendeu e você se estabeleceu e você está deixando esse propósito te conduzir, tudo vai cooperar para o bem. Tudo vai cooperar, ou seja, você vai ter uma cooperação universal, no bom sentido aqui da palavra, ou seja, de forma global, tudo vai cooperar para que você viva aquilo que Deus chamou, o propósito que Deus chamou você. E ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, olha, vou até repetir esse texto: porquanto aos que de antemão conheceu, de antemão, ou seja, ele te conheceu, ele me conheceu, ele nos conheceu antes dos nossos pais existirem. Antes de tudo existir, ele de antemão nos conheceu. Então ele diz aqui, ele nos conheceu também, os predestinou, predestino. Quer dizer que ele estabeleceu um destino para você, um destino para mim, ou seja, antes de tudo. Antes de tudo ele estabeleceu um predestino, ou seja, um destino prévio, antes de tudo começar, ele já tinha estabelecido um destino. Ele preparou um destino antes de tudo. Que destino? Para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então há um destino estabelecido, e o destino é sermos como a imagem de Jesus. Jesus é a referência, Jesus é a imagem a ser copiada, a imagem a ser imitada. Então ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja, Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, eu e você, nós que cremos em Jesus, que somos predestinados, que ele deu para nós um predestino, para que nós pudéssemos seguir um destino já traçado, um plano traçado para toda a nossa existência. Ele diz: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. A esses também justificou. E ele termina dizendo: e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, justificou. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele apagou todo o meu passado, ele apresentou justificativa, ele me transformou na própria justiça de Deus, ele assumiu o meu lugar e ele me transformou agora em justo. Eu fui justificado. Eu que era condenado, eu que era perdido, eu que vivia uma vida totalmente errada, eu que estava totalmente fora da direção, agora eu fui chamado, eu fui direcionado, tem um destino estabelecido para a minha vida, e ele me justificou, ele me transformou em justo. E para não ficar ainda só nisso, que já é muito, ele ainda finda dizendo: a esses também glorificou. Nós também fomos glorificados por Deus, ele nos glorificou, ele tem um destino em que eu e você sejamos glorificados. Olha que coisa fantástica, e também glorificou. Então qual que é o plano dele? Eu comecei falando, você conhece o propósito de Deus para a sua existência? Porque de modo geral as pessoas não conhecem, e por não conhecerem estão vivendo uma vida tão vazia, estão vivendo uma vida correndo atrás apenas daquilo que é supérfluo, correndo apenas atrás daquilo que é transitório, que é passageiro, que não tem nada de eternidade. Quantas pessoas que servem a Deus, que estão doando toda a sua vida, toda a sua energia,
para ganhar dinheiro, para fazer cursos e cursos e cursos. Eu não sou contra ganhar dinheiro e nem mesmo se especializar e fazer cursos e cursos. Mas a prioridade da sua vida não pode ser isso. Se a sua vida, a prioridade dela são estas coisas, você está invertendo os valores. Jesus diz: aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Ali está o teu tesouro. Aonde é que está o seu coração? Ele nos estabeleceu um propósito para nós. Qual o propósito? Para sermos conforme a imagem de seu Filho, para vivermos um plano que Ele criou antes de tudo existir, para a minha vida e para a sua vida. O Espírito Santo ainda, através do apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele explica para nós algo muito chave dentro dessa direção. Então aqui na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 em diante, ele fala acerca do fruto do Espírito. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é, ou seja, no momento em que uma pessoa entrega a vida para Jesus, ela recebe dentro dela imediatamente, vem para dentro dela o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que estava em Jesus, esse mesmo Espírito que através de Jesus, junto com Jesus, toda esta obra foi realizada. Esse Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ele vem para dentro de nós e ele produz em nós um fruto. Ele produz um fruto. Então nós somos enxertados pelo Espírito de Deus, e Ele produz em nós esse fruto, e Ele diz que o fruto do Espírito é amor. Então a primeira coisa, Ele diz que o fruto do Espírito é amor. Então se eu estou com o Espírito Santo dentro de mim, Ele vai produzir em mim o amor. O amor. Outra coisa, Ele vai produzir alegria. Alegria vai ser produzida dentro de mim. Se uma pessoa é cristã, ela pertence a Jesus, deu a sua vida para Jesus, e ela não está exalando amor, ela não está cheia de alegria, tem algo errado no relacionamento dela com o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo está agindo com liberdade dentro dela, ela precisa estar produzindo amor, produzindo alegria. E ele diz também que o Espírito Santo produz paz, faz parte desse fruto do Espírito. Esse fruto produz, amor, alegria, paz, longanimidade, longo ânimo, benignidade, é aquilo que eu sou, bondade, é aquilo que eu faço, o ato de ser bom, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas estas coisas são produzidas pela ação do Espírito Santo, quando eu entendo o meu destino, quando eu entendo a direção que Deus tem para mim, quando eu deixo Ele conduzir, quando eu vivo segundo o propósito dEle, quando eu estou na direção daquilo que Ele estabeleceu para mim. E ele termina aqui o versículo 23 dizendo: contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Aí no versículo 24 ele diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então os que são de Cristo Jesus, os que são, lembra lá no início que nós lemos em Romanos 8, o propósito dele é que sejamos como o seu filho, como a imagem de seu filho. Ele nos predestinou para isso. Ele estabeleceu um predestino para que nós fôssemos como a imagem de seu filho. E ele está dizendo: e os que são de Cristo Jesus, eles crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Eles crucificaram. Crucificar quer dizer matar a sua carne, matar os seus desejos. Quantas pessoas estão vivendo por desejos? Ela vive baseada no desejo. Por que o ser humano não tem limite na questão da prática de coisas pecaminosas? Não tem limite. A pessoa começa experimentando uma coisa e aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando. E se a pessoa não tiver um controle, ela vai daqui a pouco estar fazendo coisas horríveis que ela própria vai sentir nojo. Então ele está dizendo: aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne e eles com suas paixões e concupiscências.
Ou seja, essa pessoa, ela crucificou, ela não vai mais fazer a vontade. Eu estou com desejo disso. Se esse desejo não está dentro daquilo que Deus estabeleceu como propósito para a minha vida, eu não vou querer. Ainda que seja um desejo da minha carne, mas eu não estou aqui para obedecer esse desejo da minha carne. Eu vou deixar que o Espírito Santo produza esse fruto na minha vida. Eu vou deixar que o Espírito Santo conduza-me nessa direção. Aí ele diz assim no 26, se vivemos no Espírito, andemos também, aliás no 25, eu falei 26, mas é no 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então se nós vivemos no Espírito, nós precisamos andar no Espírito. Nós não podemos, em hipótese alguma, andar na carne. Se nós voltássemos esse texto um pouco antes, ele fala sobre como é a pessoa andar na carne, como é que ela age, como é que ela vive. Então, quantas pessoas estão deixando que a carne a domine, que a carne a conduza, e por isso estão vivendo uma vida em tanto sofrimento. A própria Bíblia tem uma carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2, em que ele mostra que esta igreja, neste momento específico, eles estavam agindo assim. Olha o que diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então ele está aqui dizendo que esta igreja, neste momento, essa igreja, ela está andando na carne. Essa igreja, ela está se conduzindo na carne. Ela não está no destino que Deus estabeleceu para a vida dela. Ela não compreendeu o propósito que Deus estabeleceu para ela. Ou seja, essa pessoa não entendeu. Ela está andando segundo os seus desejos, segundo aquilo que ele acha que deve ser, segundo aquilo que ele quer. Ele está indo na sua própria direção. E isso é um perigo muito grande. Porque quando a pessoa ela vai no próprio propósito, ela vive o próprio propósito, ela perde aquilo que Deus tem para a vida dela. Deus deu para o homem livre-arbítrio. Então é claro que o homem pode fazer o que ele bem quiser. O ignorante, ele diz: eu não entendo, por que que Deus deixou que isso acontecesse comigo? Deus deu liberdade para você. Ah, mas eu não entendo, por que que Deus permitiu isso? Porque Deus dá liberdade para o ser humano. É uma decisão do ser humano viver o propósito que Deus tem para ele. É uma decisão. É uma decisão entregar a sua vida no direcionamento de Deus. Decidir viver no Espírito. É uma decisão para que tudo possa cooperar para o seu bem, para que tudo possa cooperar para o seu propósito. Você precisa estar vivendo no propósito, você precisa estar andando no Espírito. Se você estiver andando na carne, ou seja, nas suas próprias vontades, não tem como tudo cooperar para o seu bem, não tem como Deus direcionar você para o propósito. Quantas pessoas estão fazendo das suas vidas o que bem querem, elas fazem o que dá vontade. É um direito que elas têm, é um direito. Você vai fazer aquilo que você deseja. Deus deu para o homem essa liberdade. Você pode ir e vir, você pode plantar e colher, você pode fazer o que bem quer, só tem um detalhe: você não pode escolher a semente que você semeia. Você não pode escolher a colheita que você vai colher. Você pode escolher a semente que você semeia. Então é muito sério isso. Eu preciso entender o que eu quero. Eu preciso compreender o que de fato eu quero para a minha vida. E eu quero então falar com você sobre 3 formas de identificar pessoas carnais.
3 formas da gente identificar uma pessoa que está andando na carne. Primeira forma de identificar uma pessoa carnal é no falar. O falar de uma pessoa que está andando na carne, e não é o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida é que você ande no Espírito, é no falar. Então o falar dela é assim. Primeiro, são reclamadores. São pessoas que estão sempre reclamando de tudo. Reclama de tudo. Uma vez eu ouvi uma ilustração, era apenas uma ilustração, mas só para entendermos um pouco acerca desse assunto. Havia uma mulher em que ela trabalhava fora e também tinha suas responsabilidades na casa, e claro, isso tudo era bastante estressante para ela. Então ela chegava em casa para limpar, e filhos, e roupa, e cozinha, e tantas coisas, e ela então começava a reclamar: pois é, não aguento mais, essa vida é muito cansativa, e eu trabalho fora, eu chego em casa, e é comida, e é isso, e é aquilo, e filhos e tal, eu não aguento mais essa vida, Aí veio então a falecer, essa mulher então veio a falecer, é uma história ilustrativa, e ela vai então para o local, pós-morte, e estando lá, dali a pouco ela começa a observar, e ela, de onde ela está, não é a realidade, mas é só ilustrativa, ela começa a ver a casa dela, ela olha para a casa dela, e dali a pouco o marido arruma uma outra esposa, já que ele ficou viúvo, então ele se casa com outra, e essa outra esposa, do marido, ela está tão feliz, e ela está fazendo as mesmas coisas que ela fazia, mas com alegria, e ela chega do trabalho, ela cuida da casa, e ela cuida de tudo, e sorrindo, e tão feliz com a vida, e tão alegre com tudo. Aí aquela que tinha morrido, estava lá no além, vamos dizer assim, ela fica revoltada, e ela procura então lá alguém do além, ela diz: eu não estou entendendo, por que eu vim parar aqui? Por que eu deixei lá a minha vida? Porque tem outra pessoa no meu lugar? Eu era para estar lá e não aquela outra pessoa. Por que isso aconteceu comigo? E aí aquela pessoa, o superior ali naquele local, naquele além, disse para ela: é que você reclamava demais. Você vivia dizendo que não aguentava mais, que era muito para você, que era muito cansativo. Então não tivemos outra escolha a não ser trazer você para cá. Aqui você está de folga, aqui você está de férias, aqui você não tem responsabilidade nenhuma, então você pode ficar tranquilo. E aquela pessoa está tão feliz fazendo o que você fazia, você está vendo? É só uma ilustração para a gente refletir um pouco. Às vezes nós temos tanta coisa boa e reclamamos de tudo. Deus fez 1 milhão de coisas para nós e nós vamos enxergar uma coisinha que não está do jeito que a gente quer. Então, para observar, vamos entender como é uma pessoa carnal. Primeiro, no falar, reclamadores, murmuradores, estão sempre murmurando, são críticos, são pessoas críticas, vivem criticando, critica tudo. Critica o presidente, critica o prefeito, critica o governador, critica tudo. Critica o país, critica tudo. São julgadores, vive julgando as pessoas, julgando tudo. Fala mal até das suas autoridades. Pessoas carnais falam mal até das suas autoridades. Fala mal do pai, fala mal da mãe, fala mal do líder, fala mal do pastor, fala mal do prefeito, fala mal do presidente, fala mal. São pessoas carnais. Pessoas carnais no falar são assim, reclamadores, murmuradores, críticos, julgadores, fala mal até das suas autoridades. Outro modo de definir uma pessoa carnal é no pensar. Como pensa uma pessoa carnal? Só pensa em si, é egoísta. Só está preocupado consigo. Sempre estão com a razão. Pessoas egoístas sempre estão com a razão. Sempre, ela sempre acerta. Ela é sempre a que está no direito. Ela só vê o direito dela. É meu direito. Mas e os deveres? Ela nunca erra.
ora pensa positivo, ora pensa negativo, pessoas carnais, ora está dizendo, vai dar certo, vou conseguir, dali a pouco, não vou conseguir, também com um marido desse, com a esposa dessa, e com esse presidente, com esse país, com esse salário, ora pensa positivo, ora pensa negativo, pensam que tudo vem delas, elas são o centro de todas as coisas. Terceiro modo de nós identificarmos, entendermos uma pessoa carnal, quando vem no sentir, no sentir. Como sente uma pessoa carnal? Quando vem obstáculos, se isolam, não fala comigo, se isolam, querem ficar no seu mundinho, porque no modo de pensar dela, ela escolhe, não quero falar com ninguém. Outro modo de sentir de uma pessoa carnal, quando se sente, aliás, não se sente reconhecida. Então ela não se sente reconhecida, ela está sempre dizendo, não me reconhecem, não me apoiam, ninguém me apoia, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, ninguém. Ela não se sente reconhecida. Outra coisa, vive de ilusão e não de fé. Vive de ilusão e não vive de fé. É uma pessoa carnal, vive de ilusão, está sempre iludida, sempre com a ilusão. Não, por quê? Porque eu vou conseguir, mas é só ilusão, não é fé. Ela não está movida por fé, ela está movida por ilusão. Fé sem obra é morta. Fé sem obra é morta, ela não vai a lugar algum. Diz que ama ao Senhor, mas não faz nada. Não ganha pessoas para Jesus, não cuida de ninguém, não contribui, não se esforça, não vive para Deus. Só ilusão. Só ilusão, fala para todo mundo, sirva a Jesus, sou de Jesus, mas não paga preço para viver a vida de fé. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Uma pessoa carnal, ela vive de ilusão e não de fé. Fé na prática, fé com obras. É a vida de uma pessoa espiritual. Outra coisa, no sentir, a vida de uma pessoa carnal só se alegra com coisas materiais. Não se alegra em Deus, na presença de Deus, não tem alegria no convívio com a igreja, no convívio com as pessoas, no convívio do Life Group. Ela não tem prazer nas coisas espirituais, tirar tempo com Deus, leitura da Bíblia, viver as coisas de Deus. Só se alegra com coisas materiais. Outro modo de sentir da pessoa carnal são ciumentas. Ciúmes é um dos sintomas da carnalidade. São ciumentas. Elas vivem com esse sentimento de ciúmes. Isso tudo mostra uma pessoa carnal. E como vive uma pessoa espiritual, Pastor Jairo? É só invertermos. É só nós invertermos. Uma pessoa espiritual no falar não é reclamadora, não é murmuradora, não é crítica, não sai julgando as pessoas, não fala mal das suas autoridades. E no pensar, como pensa uma pessoa espiritual? Ela não fica pensando só em si, ela pensa em todos, ela pensa no coletivo, ela pensa no geral, ela não é egoísta. Ela não fica achando que só ela está com a razão. Ela reconhece os seus erros, ela pede perdão, ela se conserta com todo mundo. Ela fica sempre pensando segundo a palavra de Deus. Já deu certo, ando em vitória, Deus é comigo, a vitória é minha. Eu já tenho as promessas de Deus. E ela não fica pensando que tudo vem dela. E no sentir, estou só invertendo para você entender. E no sentir, como sente uma pessoa espiritual? Quando vem obstáculos, ela corre para a presença de Deus, ela pede ajuda dos seus líderes, ela vai atrás de apoio, ela tira mais tempo com Deus, ela busca no Espírito Santo a solução. Quando ela está fazendo algo, ela não fica buscando reconhecimento, não, ela faz para Deus, não fica buscando que alguém reconheça ela, não vive de ilusão, vive de fé. E ela não fica se alegrando com as coisas materiais. Ela se alegra com coisas materiais, sim, mas a principal alegria dela é em servir a Deus, em cumprir o propósito de Deus, em viver tudo aquilo que Deus tem para a vida dela. E ao final não é ciumenta.
Por isso que eu comecei perguntando: você sabe o propósito de Deus para a sua vida? Quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas? Que venhamos viver segundo o Espírito. Que Jesus seja a referência, o modelo. Ele nos chamou, nos predestinou, propositou que sejamos conforme a imagem de seu Filho. Eu quero terminar com esta frase: todo mundo nasce com um propósito na vida. Se não fosse assim, não haveria nenhuma razão para viver. Então a vida tem um propósito. Você tem um propósito. E busque viver o propósito que Deus estabeleceu para você. Viva nesse propósito. Assuma isso. Assuma isso. Eu quero orar por você. Pai, eu me levanto agora em oração em favor desta pessoa que está participando deste culto online. E eu estou invocando agora o seu poder na vida dela. Ah, Espírito de Deus, traz luz. Põe luz nas áreas escuras. Traga direcionamento, esclarecimento. Mostra para ela o teu propósito, para que ela cumpra o propósito para o qual nasceu. Para que ela não passe pela vida simplesmente como qualquer um, mas que ela seja o único, como o Senhor o criou. Ajude-a, Pai, ajude a entender. E se alguém está agora recebendo essa mensagem e ainda não tem a luz desse evangelho de mudança e de transformação e de que leva para uma vida de propósito no Senhor, alumie agora os olhos dela para que ela veja. Traga luz agora para que ela veja a tua salvação e para que ela viva esse propósito que o Senhor estabeleceu para a vida dela, em nome de Jesus. Se tiver alguém doente, eu ordeno cura. Preso, eu ordeno libertação. Triste, eu ordeno alegria. Seja livre, seja curado, seja abençoado agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se quiser falar conosco, está aqui o número do nosso WhatsApp. Se quiser pedir uma oração, ou seja, qual for a questão, pode falar conosco. Teremos a maior alegria em receber a sua mensagem e também responder para você. Que a graça de Deus, que o amor de Deus, que a paz, que a consolação do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua família, hoje e sempre. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo culto, em nome de Jesus.